Esse último vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, né? Porque agora são só mais alguns exemplos finais para a gente fechar esse assunto. Então, esse exemplo aqui, ó, ele dá três vetores no formato matriz coluna. Não muda, né? Se é vetor na linha, na coluna, se é trio ordenado, não faz diferença, né? Então aqui no espaço vetorial M3 por 1, então das matrizes com três linhas e uma coluna. Ele é LI ou é LD? Só de olho a gente já bate o olho e já sabe que é LI. Não tem como eu gerar um vetor com esse 1 aqui no meio e 0 nas extremidades a partir de vetores que tem 0 na coordenada central. Não vai aparecer um número no lugar do 0. Ok? Eu não consigo uma combinação linear com 0 e 0 para virar 1. Porque eu vou multiplicar 0 por qualquer coisa vai ficar 0, eu vou somar com outro 0 vai continuar 0. Não vai mudar. Então, né, para a gente verificar isso aí, eu vou montar lá aquela mesma suposição. A1 vezes o primeiro vetor, mais A2 vezes o segundo, mais A3 vezes o terceiro, tem que dar um nulo. O nulo, nesse caso, é o vetor 3, com três zeros aqui, né? 0, 0, 0. Quando eu faço essa multiplicação, vai ficar A1, 0, 0. Aqui 0, A2, 0. E aqui 0, 0, A3. E quando eu somo eles, olha só que absurdo. Ficou isso. Gente, essa igualdade é muito escancarada, né? Isso aqui só é possível se o A1 for 0, o A2 for 0 e o A3 for 0. Logo, esse conjunto é linearmente independente. Beleza? Bem tranquilo. No exercício 3, um pouquinho diferente. Né? Sair um pouquinho do mecânico. Vamos pensar um pouco. Determinar o valor de K tal que o conjunto seja LI, seja linearmente independente. Bom, se ele é linearmente independente, significa que nessa expressão aqui ela só é verdadeira quando os três A's são iguais a zero. Bom, usando ali o mesmo procedimento, vou montar aqui o vetor, fazendo as multiplicações, somando, vou montar o meu sisteminha de equações, está aqui, e ver que a primeira equação então tem o coeficiente K. Então eu vou escrever a matriz dos coeficientes, lógico, com o K ali, e vou calcular o determinante. Lógico que esse determinante não vai dar um valor numérico, porque tem um coeficiente algébrico K. Então ele vai dar um resultado em função desse K. D igual a K menos 2. E aqui eu tenho que parar e pensar. Se o determinante era zero, o sistema era possível e indeterminado. E os vetores eram LD. Quando o determinante não der zero, o sistema vai ser possível e determinado e os vetores serão LI. Então, para que o determinante dê zero, o K teria que ser 2. 2 menos 2 dá zero. E aí seria LD. Como eu quero LI, ele falou no enunciado, então eu não quero que dê zero. Então eu não quero que o K seja 2. Então o conjunto é linearmente independente quando o K for diferente de 2. Beleza? Finalizando, um exercício agora algébrico. Eu não tenho vetores numéricos, eu tenho vetores U e V que são LI. Opa, se eles são LI, eu garanto para vocês que essa combinação para gerar o vetor nulo só é possível, né, se e somente se os coeficientes A1 e A2 forem zero. Beleza? Aí ele fala assim, ó, sabendo que esses dois são LI, prove que esses dois, a soma de U mais V e a diferença de U menos V, também são LI. Bom, então eu tenho um outro conjunto. É um conjunto agora com U mais V e U menos V. Tudo bem? Como que é a combinação deles para gerar o nulo? Eu vou trocar a letra, tá? Para não confundir. Então agora eu vou chamar de B1 U mais V e B2 U menos V. E isso está gerando o nulo. Eu posso distribuir esse B1 e esse B2. Então eu fico com B1U mais B1V mais B2U menos B2V igual ao nulo. Nota que eu tenho o vetor U aqui e o vetor U aqui, então eu posso juntar eles e colocar o vetor U em evidência. A mesma coisa para o vetor V que eu tenho aqui e aqui, posso juntar os dois e colocar o vetor V em evidência. E aí eu chego nessa expressão. Mas espera lá, nessa expressão eu estou comparando os vetores U e V. Isso aqui pode estar no lugar do A1, isso aqui no lugar do A2. E isso só vai ser igual a zero
quando a 1 e a 2 forem iguais a zero, porque eles são linearmente independentes. Então eu tenho que a soma dos coeficientes B1 e B2 tem que ser zero e a diferença deles também tem que ser zero. Montou o sisteminha, quadradinho, regra de Cramer, determinante menos 1 menos 1 dá menos 2. Sistema possível e determinado. Logo, esse conjunto com os vetores 1 mais v e o menos v também é linearmente independente. Beleza, pessoal? Com isso, a gente fecha o assunto da aula de hoje, que era para focar nesse conceito de dependência linear. E aí a gente está apto para, na próxima aula, falar sobre base. A base é esse menor conjunto dentro de um espaço vetorial capaz de gerar o espaço vetorial. Tá, professor, começamos a aula falando disso. Por que não vimos isso e vimos... Ah, porque a base, para ser o menor conjunto, ela tem que ser um conjunto de vetores LIs. Se a base é um conjunto de vetores LDs, tem lá dentro um vetor desnecessário. Então eu sempre vou precisar fazer essa análise. E vocês vão ver isso muito recorrente. Para classificar um conjunto como base ou não base, primeiro de tudo, ele vai ter que ser linearmente independente. Então por isso a gente fez a aula de hoje focado nesse tema para estar pronto para a próxima aula. Beleza? A gente se encontra então na aula síncrona, pessoal. Até mais.